Bem-vindos a mais um vídeo da DigiSat Tecnologia. Bem-vindos à nossa videoaula de número 67. Continuando então com a nossa tributação estadual, hoje chegamos então na aula que vai tratar sobre substituição tributária e redução de bases de cálculo, ou seja, a gente vai trabalhar com a ST70. Ela engloba substituição tributária e também redução de base de cálculo. E essa redução de base de cálculo pode ser em ambas as bases, ou seja, tanto na base de cálculo de ICMS, quanto na base de ICMS de substituição tributária, ou ser apenas em uma delas, 100% de base de cálculo de ICMS e redução na base de cálculo de ICMS de substituição tributária, ou ao contrário, 100% de base de cálculo de ICMS de substituição tributária, porém com redução na base de cálculo do ICMS. É claro que tudo isso vocês vão conversar com o seu contador para ver qual que são esses números que vai ter que ser passado nessa questão aí. Porém, toda a fórmula de como o sistema calcula, principalmente substituição tributária, nós já vimos no vídeo de número 59, trata referente à substituição tributária, porém nesse caso com base integral, ou seja, 100% da base. Mas também no vídeo de número 60, nós vimos a redução de base de cálculo. Então, vídeo 59 tem tudo como o sistema calcula a substituição tributária. E no vídeo 60, ele fala como o sistema calcula a redução de base de cálculo e, nesse caso, com ST20, somente ICMS normal, somente ICMS próprio. Hoje a gente vai unir essas duas técnicas, tanto a redução de base de cálculo quanto a ICMS de substituição tributária. Então, para isso, vamos começar aqui na parte de cadastro. Vamos cadastrar, então, uma tributação estadual nova. Então, vamos colocar aqui ST70, que é o que a gente vai trabalhar agora. E como sempre, tá, pessoal? A gente vai começar cadastrando o sistema a tributação pela unidade de federação onde o sistema está habilitado, ou seja, a origem da mercadoria. Bom, então vamos pegar aqui Santa Catarina, ok? Aqui a gente vai trabalhar com contribuinte ou não contribuinte, mas vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos aplicar ela toda igual. Bom, por se tratar de uma ICMS de substituição tributária também, então é claro que a gente vai colocar aqui uma operação fiscal referente à substituição tributária, a origem da mercadoria, e agora, então, a gente vai tratar da ST70. Gente, vamos fazer 3 exemplos para vocês entenderem como que vai funcionar isso. No primeiro exemplo, a gente vai aplicar uma redução de base de cálculo tanto no ICMS próprio quanto no ICMS de substituição tributária. E a mesma redução, ou seja, o mesmo percentual de base vai trabalhar nas duas. Depois a gente vai fazer um exemplo com uma base reduzida e outra base não. Então vamos lá, gente. Primeiramente, então vamos colocar aqui o percentual de ICMS. Por se tratar da gente estar trabalhando dentro do nosso estado, então a gente vai trabalhar, por exemplo, com o ICMS interno. Vamos imaginar que o ICMS, como tem redução de base de cálculo nesse caso, nesse primeiro exemplo, nas duas formações, tanto na base de cálculo de ICMS de substituição tributária quanto na base de cálculo do ICMS, vamos analisar que pode ser, por exemplo, uma alíquota de 17 que vai estar configurada, porém a alíquota efetiva vai ser 12. Isso a gente já explicou como que funciona o cálculo para vocês no vídeo de número 60. Bom, então nesse caso a nossa base de cálculo vai ser 70,58%. Relembrando para vocês como é que a gente chegou a esse número. Então a gente tem uma base de 17, um ICMS configurado de 17, porém o cálculo tem que ser como se fosse efetivo 12. Então, como isso não é possível pegar R$100 vezes 17% e dar 12, a gente vai ter que fazer uma redução de base de cálculo. Então, a gente vai pegar ICMS efetivo dividido pela alíquota configurada. Isso vai dar 70,58. 70,58 é o nosso ICMS final, o que caracteriza uma redução de 29,42%. Bom, Fundo de Combate à Pobreza aqui não tem, porque está dentro do nosso estado. Vamos trabalhar com margem de valor agregado, que é o MVA. Aqui, então, a gente tem o percentual da base de cálculo de ICMS-ST. Então, como a gente está trabalhando com uma redução, vamos pegar a mesma redução de 70,58, agora aplicado sobre a base de cálculo de ICMS-ST, e o valor do MVA, vamos colocar 25%. Bom, como a gente está trabalhando dentro do nosso estado, vamos ter também o ICMS interno de destino dessa mercadoria, já que vai ficar dentro do mesmo estado, o mesmo percentual configurado aqui. Ok?
não vai ter desoneração tanto do ICMS, quanto também desoneração do ICMS de substituição tributária. E aqui a gente vai desmarcar a opção para ele não gerar o código do benefício, caso tiver dentro do produto um código do benefício fiscal, ele não vai gerar isso no XML. Então aqui a gente pode colocar aqui, ó, redução, vamos pegar novamente aqui, ó, 70,58 menos 100%, que seria a base na íntegra, 29,42%. Então vamos colocar aqui, redução 29,42%. Aí isso é uma observação, se vocês querem colocar ou não. Referente norma, e aí vocês poderiam colocar o número que tiver essa norma, por exemplo. Vamos pegar aqui número, e aí vamos botar número tal, e aí a gente poderia colocar a data também e essa norma, caso for necessário, tá, pessoal? Então isso é uma observação que vocês vão colocar, caso for necessário. Beleza, vamos replicar tudo isso e agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para um outro estado, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul. O mesmo processo, tá, pessoal? Então só que agora vai mudar, claro, a operação fiscal. 6.403, já que é interestadual, então vai mudar a operação fiscal aqui, mas o ICMS continua sendo de 70, porém agora muda algumas coisas. Então, por exemplo, vai mudar o percentual de ICMS que antes era interno, agora a gente vai colocar o interestadual, por exemplo, 12. Vamos continuar no mesmo percentual, tá, gente? Ou vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cálculo que de 12 baixaria para 7. Então a gente vai pegar aqui 7 dividido por 12, isso vai dar 58,33, que seria a nossa base de cálculo. Tá? Fundo de combate à pobreza, vamos botar 2. Aqui no MVA, a gente vai colocar, vamos botar aqui 35%. A base de cálculo do ICMS-ST vai ter a mesma redução da base de cálculo do ICMS normal. E aqui o percentual interno do estado de destino, certo? Vai ser, por exemplo, de 17%, que seria o ICMS interno do estado do Rio Grande do Sul. E aqui também o percentual de fundo de combate à pobreza retido por ST e o percentual de fundo de combate à pobreza lá no destinatário. Aqui a gente vai tirar porque aqui é dentro de Santa Catarina, não tem, mas para o destinatário. E aqui não tem desoneração do ICMS e também a gente vai marcar essa opção aqui. Ok, pessoal? Bom, observação, se vocês quisessem colocar, poderiam fazer. Então, olha só. Nós temos percentuais de base de cálculo diferente, claro, para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, porém, ambas as notas, tá? Ambas os cálculos, tanto ICMS de substituição tributária quanto ICMS normal, vai ter redução de base de cálculo igual para ambas, tá, galera? Então, claro, vamos aqui agora no cadastro do nosso produto de número 1, e vamos indicar aqui para ele um produto ST70. Okay? Vamos dar uma olhada aqui que eu falei para vocês, tá, pessoal? O sistema tem aqui na tributação dele, ele tem um código do benefício fiscal, porém esse código do benefício fiscal, na tributação, a gente marcou para que ele não seja gerado no XML, então ele não vai gerar esse código do benefício fiscal lá no XML, ok, pessoal? Bom, vamos lá. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma venda para dentro do nosso estado. Vamos pegar aqui a DigiSat e aqui a gente vai vender o item de número 1 e aí vamos tentar entender como que o sistema chegou a esses cálculos aqui. Então, vamos lá, gente. Primeiramente, tá? Vamos mostrar aqui para vocês como que o sistema chegou a esse cálculo aqui. Lembrando que nós temos uma redução de base de cálculo que fez com que a nossa base de cálculo fosse 70,58. Então, a base de cálculo do ICMS, nesse caso, R$ 4,94. Ou seja, R$ 7,00, que é o valor do produto, vezes 70,58%, que é a base de cálculo. Isso vai dar R$ 4,94. 4,94 vezes 17%, isso vai dar 84 centavos. Tá, pessoal? Então esse é o valor da nossa base, do nosso ICMS. E isso vai ser descontado do ICMS de substituição tributária também. Bom, vamos lá. Agora, como é que o sistema encontrou 6,79 de base de cálculo do ICMS de substituição tributária? Vamos lá. Nós temos R$ 7,00, que é o valor total do produto. Mas sobre a base de cálculo do ICMS de substituição tributária, nós também temos 70 centavos do IPI. Lembrando que o IPI aqui está na íntegra, tá, pessoal? Bom, então a gente vai somar esses valores, R$ 7,70. Só que a base de cálculo, ela é reduzida, sendo que o total de ICMS que vai ser cobrado é apenas de 70,58% sobre
o 7,70. Beleza, então nós vamos fazer esse valor aqui, 7,70,58, que é a redução de base de cálculo. Isso vai dar R$ 5,43. 5,43. Só que sobre 5,43 ainda a gente tem um MVA. Então nós vamos ter que acrescer desse valor 25%. E isso vai dar 6,79. Então, percebam o que o sistema fez. Primeiro, ele pegou o valor do item, que é R$ 7,00, mais 70 centavos, que é o valor do IPI, ou seja, ele está jogando os valores na íntegra, como se fosse na íntegra esses valores aí. Só que, depois que ele achou esse valor aqui, ele vai ter que reduzir essa base de cálculo que ele encontrou na íntegra. Então, ele vai pegar o valor, o percentual da base de cálculo que a gente informou aqui, e isso vai dar 5,43. Essa é a base de cálculo sem uma MVA. Agora, sobre essa base de cálculo, ele vai ter que colocar o MVA, que é mais 25%. Então, se nós pegarmos aquele valor lá, 7 mais 70 centavos, vezes 70,58, que é a nossa base de cálculo, 5,43, e aí mais, claro, 25% de MVA, 6,79. 6,79 vezes um ICMS interno de 17%, isso vai dar R$ 1,15, 1,15, mas nós temos então 84 centavos que nós vamos ter que descontar daqui. Nós temos um ICMS de substituição tributária de 31 centavos, certo? Bom, só que a gente tem o seguinte, 7, que é o valor total do item, mais 70 centavos de IPI e mais 31 centavos de ICMS de substituição tributária. Então, o valor da nota vai ser R$ 8,00, certo? E 1 centavo. Repare que a gente não tem valor do Fundo de Combate à Pobreza retido por ST nesse momento aqui. Então, agora a gente vai transmitir o documento eletrônico, e aí vocês vão ver que o documento eletrônico vai sair exatamente naquele valor lá, com redução de base de cálculo, tanto no ICMS de substituição tributária, quanto no ICMS próprio. Então, vocês percebem que a gente pode ter essa situação, vai encontrar sim essa situação, a gente vai imprimir para vocês verem aqui. Então, tá aqui a situação que a gente vai mostrar para vocês. Nós vamos fazer agora a mesma nota, tá, pessoal? Então, ST70, não há fundo de combate à pobreza, tudo certinho. Bom, e aqui está as informações certinha, CFOP. Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai fazer o mesmo exemplo aqui agora, porém, para o Rio Grande do Sul. Então, olha só aqui, o item de número 1, item normal, vamos pegar aqui o item de número 1, ok? E aí vocês vão ver agora que o valor subiu um pouquinho, já não é mais 8,01, é 8,22. Mas o cálculo é o mesmo, tá, pessoal? Só que agora tem algumas informações diferentes, percentuais diferentes e informações um pouco a mais para compor a base de cálculo de ICMS de substituição tributária e também para compor o valor total da nota. Bom, vamos lá. O valor inicial do item continua sendo 12, tá, pessoal? R$ 7,00. Só que agora a gente tem um percentual de base de cálculo de 58,33. Então, vezes 58,33%, ok? A base de cálculo, certo? Então, vamos pegar aqui R$ 7,00, ok? O item R$ 7,00. Deixa eu ver se o cliente, ele é com... o cliente aqui, gente, é interessante. O cliente nosso aqui, ele é do Rio Grande do Sul, porém, ele é um não contribuinte, tá? O que vai fazer com que o valor do IPI seja incluído na base de cálculo também do ICMS. Primeiro exemplo que a gente deu, a base de cálculo do ICMS não continha o valor do IPI. Agora está contendo, porque o cliente que a gente está trabalhando aqui é um cliente não contribuinte. Então vamos lá, vamos buscar aqui então o nosso exemplo para mostrar para vocês bem certinho como que vai ser essa informação aqui. Então, temos um valor do item, deixa eu chamar aqui uma calculadora, temos um valor do item de R$ 7,00 mais 70 centavos, que é o valor do IPI, porque o cliente em questão é não contribuinte, tá? Primeiro, o exemplo de Santa Catarina, o cliente era contribuinte, então por isso que não tinha o IPI. Então agora, o IPI, como é não contribuinte, o IPI vai ser embutido também na base de cálculo do ICMS, ok? Vamos lá. Então, vezes 58,33%,
isso vai dar R$ 4,49. R$ 4,49 vezes 12%, isso é um IPI, um ICMS normal, ICMS próprio, de 54 centavos. Bom, agora também temos que compor a nossa base de cálculo de ICMS de substituição tributária. Então aqui, claro que nós vamos ter o IPI embutido, então 7 mais 70 centavos IPI, vezes 58,33%, que é a nossa base de cálculo. Isso vai dar R$ 4,49. Mas a gente tem 35% de MVA, que vai ter que ser somado sobre a base de cálculo. Isso vai ser um valor de R$ 6,07. R$ 6,07 vezes um ICMS de 17%, que é lá do estado do Rio Grande do Sul, 1,3 menos 54 centavos. Então o ICMS é de 49 centavos. Só que aqui a gente tem também um fundo de combate à pobreza. Tá? Então a nossa base de cálculo, fundo de combate retido por ST, é o quê? A nossa base de cálculo do ICMS de substituição tributária menos a nossa base de cálculo, tá, de ICMS normal. Então se nós pegarmos 6,07 menos 4,49, 1,58 é a nossa base de cálculo de fundo de combate à pobreza retido por ST, vezes 2%, tá? Isso vai dar 3 centavos. E esses 3 centavos, claro, vai ser somado sobre o valor total da nota. Então, como que o sistema chegou a um valor de 8,22? 7 é o valor bruto do item, mais 70 centavos de IPI, mais 49 centavos de ICMS ST e mais 3 centavos de ICMS, de Fundo de Combate à Pobreza retido por ST. Então esse é o valor que a gente tem aqui na nota, de R$ 8,22. Então vocês perceberam, tá, que o sistema ele vai fazer todos esses cálculos. Mas o que é interessante é que vocês viram que agora a gente uniu duas técnicas. Cálculo de ICMS de substituição tributária e também aqui ele deu que não é compatível. O CST não é compatível com a operação de não contribuinte, tá, pessoal? Foi por isso que aconteceu esse erro. Tá? Normalmente, essa redução vai ter para contribuinte. O que aconteceu aqui foi que esse cliente, como não é contribuinte, ele não poderia ter essa ST informada nele. Mas vocês perceberam que o cálculo ele vai fazer de qualquer maneira. Bom, vamos fazer agora um procedimento um pouco diferente. Tá? Vamos mudar aqui a tributação que a gente está usando e vamos mudar só para Santa Catarina. Vamos mudar apenas uma informação. Vamos mudar que aqui ó, é 100%. Ou seja, nesse ponto aqui, eu estou tendo redução de base de cálculo somente na ICMS ST. A base de cálculo de ICMS é normal, é íntegra, na íntegra. Ok, pessoal? Então vamos fazer o seguinte aqui, gravar, e agora a gente vai trabalhar em Santa Catarina para não dar erro nenhum. Vou pegar aqui DigiSat, então a gente vai selecionar o cliente, vamos colocar o produto de número 1, e aí agora vocês vão perceber que o valor, certo? Ficou um pouco diferente do que a gente tinha primeiro. Até então a gente tinha um valor de 8,01. Agora esse valor baixou. Vamos lá, vamos ver por que baixou esse valor aqui. Bom, como nós não temos mais redução de base de cálculo do ICMS normal, apenas no ICMS de substituição tributária, a gente tem aqui R$ 7,00. Como é contribuinte, então não tem a carga de IPI sobre o ICMS normal, sobre o ICMS próprio, vezes 17%. Esse valor é R$ 1,19. Bom, agora, gente, nossa base de cálculo de ICMS de substituição tributária tem redução e, como vocês sabem, a carga do ICMS também vai existir do IPI sobre o ICMS. Então, vamos fazer o seguinte aqui, tá, gente? Vamos lá. Vamos pegar aqui o valor R$ 7,00 mais 70 centavos, só que nós temos uma redução de 70,58, mais 70 vezes 7,7 vezes 70,58, 7,7 vezes, tá? Então aqui a gente tem ICMS, tá? E aí a gente tem o seguinte aqui, ó, tá? Vezes 70,58%, isso vai dar
5,43. 5,43 vezes, ou mais também, como a gente queira, 25% de MVA. E a nossa base de cálculo de ICMS de substituição tributária deu 6,79 vezes 17%, tá? 1,15, e aí, claro, a base ficou zerada porque os valores são bem próximos, então ele zerou a base de cálculo. Mas, tá, gente? Se os valores, vamos aumentar um pouco os valores aqui, ó, até para a gente poder ter ICMS um pouco diferenciado. Vamos estar aqui na nossa ST aqui, tá, gente? Vamos aumentar, então, vamos colocar aqui o nosso MVA de 40%. Então, lembrando que aqui, ó, percentual da base de cálculo, vamos deixar 100%, vou pegar aqui 100%, que é o percentual da nossa base de cálculo, e aí vai repassar para todos eles, 100%, e aí vamos gravar, então agora vamos lá na nota, repor essas informações aqui para ele pegar corretamente as informações. Número 1, vamos ver o que o sistema fez. 80, agora já aumentou um pouquinho, tá? Então vamos lá novamente. Então, o nosso ICMS continua sendo 1,19, certo? Então nós temos 7 vezes 17%, isso vai dar R$ 1,19. A nossa base de cálculo aumentou um pouquinho, tá? Por causa do MVA. Então a gente tem 7 mais 70 centavos, que é o IPI, que continua tendo o mesmo valor, porém agora vezes 70,58, que é a nossa redução de base de cálculo. A base reduzida de tudo isso dá 5,43. 5,43 mais 40% de MVA. Isso dá R$ 7,61. 7,61 vezes 17%, que é o percentual interno do nosso estado. Isso vai dar R$ 1,29 menos R$ 1,19. 10 centavos é o valor total do ICMS de substituição tributária. Então, 7 mais 70 mais 10, R$ 7,80 é o valor total da nota, tá, pessoal? Então, existe essa possibilidade aí. Existe também, tá, gente, uma outra situação que a gente poderia fazer, mostrando para vocês aqui uma outra situação, bem fácil também, tá? A gente vai inverter, então, novamente aqui, as opções aqui, tá, gente? Vai inverter aqui o seguinte, a gente vai deixar a redução de 70,58 na base de cálculo de ICMS normal, vamos continuar deixando um MVA de 40%, porém, a base de cálculo do ICMS de substituição tributária vai ser na íntegra. Ou seja, agora nesse ponto vai existir redução somente no ICMS, não na base de cálculo do ICMS de substituição tributária. Ok, pessoal? Então vocês vão ver que o seguinte, o mesmo procedimento, o mesmo cálculo, tá? Vamos pegar aqui o DigiSat, ok, produto de número 1, e agora vocês veem que o valor aqui aumentou bastante. Então, como é que ele aumentou bastante esse valor aqui? Vamos lá. Por ser um cliente contribuinte, então, novamente, o IPI não compõe a base de cálculo do ICMS próprio, ICMS normal, somente o ICMS de substituição tributária. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui. Nós temos um produto de R$ 7,00, mas ele tem uma redução, tá? Ou seja, ele tem um percentual de base de cálculo de 70,58. Essa é a base de cálculo dele. Então, a nossa base de cálculo real do item, tá, vai ser R$ 4,94. 4,94 vezes 17%, que é o ICMS interno do Estado de Santa Catarina, 83,98, 84 centavos. Bom, a nossa base de cálculo de ICMS de substituição tributária, ela é na íntegra, tá? Então, a gente vai pegar aqui 7 mais 70 centavos, que é o IPI, tá? Que continua tendo esse IPI aqui, e aí a gente vai colocar sobre isso, vai somar 40% de MVA. Então, 10,78 é a base de cálculo, vezes 17% ICMS, isso vai dar R$ 1,83. R$ 1,83 menos 84 centavos de valor de ICMS próprio, isso vai dar 99 centavos, é o valor do ICMS de substituição tributária, que vai ser somado sobre o total da nota. Então, nós temos R$ 7,00, que é o valor bruto do item, mais 70 centavos do IPI, e também nós temos um ICMS de substituição tributária de 99 centavos, é o que vai fazer o produto ficar com R$ 8,69, tá, pessoal? Então, vocês viram que tem sim como fazer todo esse processo com as duas reduções, na íntegra ou a redução somente em uma das bases.
seja, íntegra no ICMS de distribuição tributária. Aqui vocês podem ver aqui, ó, ele já vai fazer então a emissão da nota e com esse T70. Tá? Então a gente pode ter redução, a mesma redução ou reduções diferentes, por isso que converse com o seu contador, em ambas as bases, são somente na base de cálculo de ICMS de distribuição tributária ou redução também somente na base de cálculo de ICMS normal, próprio. Se for as duas na íntegra, então claro que a gente vai usar diretamente a ST10, porque não tem sentido as duas bases estar na íntegra e a gente usar 70. A gente vai usar a CST70, a ST70, quando existir uma redução em ambas as bases ou em uma das... Ok, pessoal? Então, muito obrigado e aguarde nossos próximos vídeos.